Considere o seguinte: uma noite, o seu pai, um homem forte que sempre sustentou a família, de repente sente um nó no estômago. Segundo ele, é apenas indigestão. Ele é levado para a sala de emergência pela manhã e está a lutar pela vida na mesa de operações. Da noite para o dia, algo que parecia insignificante tornou-se letal. Isso não é incomum. O corpo muda de maneiras que a maioria das pessoas nunca imagina após os 65 anos. Aos 50 anos, uma cirurgia normal se transforma numa aposta de alto risco. Já vi muitas famílias destruídas porque não estavam cientes dos riscos que espreitavam na sala de cirurgia. A dura realidade é que a maioria dessas tragédias poderia ter sido evitada. Não com tratamentos milagrosos, mas com conscientização, ação imediata e planejamento astuto. Hoje, vou falar sobre 5 procedimentos importantes que representam sérios perigos para qualquer pessoa com mais de 65 anos. Eles não têm nada a ver com cuidados médicos abaixo do padrão ou tecnologia antiquada. Eles lidam com a fraqueza, uma armadilha biológica silenciosa. Considere o seu corpo como uma bateria potente. Ele está totalmente carregado e preparado para qualquer coisa enquanto você está na casa dos 20 e 30 anos. Você se recupera rapidamente de lesões, estresse e até mesmo noites agitadas. No entanto, essa reserva diminui após os 65 anos. Talvez para 70% ou 60%. Tudo parece normal à superfície. Os seus pais continuam a fazer compras, a plantar e a viver por conta própria. No entanto, uma cirurgia de grande porte é semelhante a usar um grande pico de energia para esgotar essa bateria. O sistema entra em colapso quando as reservas estão baixas, levando à falência de órgãos, atrofia muscular, psicose e infecções incuráveis. A fragilidade é um indicador muito mais forte de morte do que a idade cronológica por si só, de acordo com pesquisas de organizações como o Instituto Nacional sobre o Envelhecimento. E quando a cirurgia é uma emergência, em vez de um procedimento planeado, o horror piora. Cirurgia eletiva? Semelhante a pousar um avião em um dia claro, é hora de melhorar a força, modificar a medicação e maximizar a nutrição. Os riscos são mantidos sob controle. Cirurgia de emergência? Os motores estão a falhar e há uma aterragem forçada em meio a uma tempestade. Não há tempo para se preparar. A mortalidade e os problemas entre os idosos estão a aumentar, e as estatísticas não mentem. Vamos agora examinar cada uma das 5 cirurgias de alto risco. Explicarei por que elas se tornam letais, apresentarei relatos reais do que deu errado e fornecerei as ações precisas para reduzir esses perigos a partir de agora. Inicialmente, numa emergência, uma colectomia aberta de emergência envolve a remoção de uma parte do cólon. Esta é a coisa mais perigosa. Os problemas do cólon em pessoas idosas incluem diverticulite e cancro. A detecção precoce muitas vezes resulta em cirurgia laparoscópica, que envolve feridas menores e uma recuperação rápida. No entanto, os atrasos tornam-na desastrosa. Bactérias tóxicas são libertadas no abdômen estéril por uma bolsa rompida ou um tumor bloqueado. A peritonite ataca. Depois, o choque. O cirurgião tem de remover o tecido morto, limpar a área afetada e abrir o abdômen. De acordo com estudos, em situações de emergência, a taxa de mortalidade em 30 dias para pessoas com mais de 80 anos pode variar de 25% a quase 38%, ocasionalmente, 1 em cada 4 pessoas não sobrevive. Os sobreviventes frequentemente têm de lidar com insuficiência renal, pneumonia, infecções em feridas ou uma bolsa de colostomia crônica. Lembro-me de um James de 78 anos que era ativo e estava em boa forma. Durante semanas, ele ignorou as suas cólicas persistentes. A angústia irrompeu uma noite. Cirurgia aberta de emergência. UTI por 3 semanas. Sem músculos. 6 meses depois, ele faleceu, com o corpo simplesmente desgastado. A defesa? Fácil, mas eficaz. Colonoscopia de rastreio a partir dos 45 ou 50 anos. Pólipos removidos antes do desenvolvimento do cancro. Décadas de segurança são trocadas por um dia doloroso. Se estiver a marcar esse rastreio para um ente querido, escreva o sim nos comentários. Segundo, corrigir uma úlcera duodenal ou estomacal que se perfurou. O trato digestivo superior é o lar de outro assassino oculto. Frequentemente causado por analgésicos de longa duração para artrite, como ibuprofeno, aspirina e AINES.
O revestimento protetor do estômago deteriora-se. Um buraco é criado quando o ácido corrói. O abdômen é inundado com sucos gástricos, peritonite química. Como uma faca, a dor rasga. O próximo passo é uma cirurgia de emergência para remendar. Os idosos têm uma alta taxa de mortalidade, normalmente 10 a 25% ou mais, dependendo da doença e do atraso. O ataque ácido e a infecção são demais para o corpo suportar. No entanto, isso é praticamente evitável. Inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, devem ser tomados com analgésicos, pois protegem o estômago. Nunca ignore dores intensas, fezes escuras ou azia. 90% das úlceras podem ser tratadas com sucesso clinicamente com endoscopia precoce, que as detecta antes que perfurem. Para dores nas articulações, Susa, 72 anos, tomava INES todos os dias. Sem defesa. Tudo mudou com uma única punção. Evite deixar que o medicamento para o conforto lhe roube anos de vida. Terceiro, a remoção do intestino morto por meio de ressecção de emergência do intestino delgado por necrose. Os cirurgiões são assombrados por isso. Hérnias, aderências de cirurgias anteriores ou, na pior das hipóteses, isquemia mesentérica, um ataque cardíaco intestinal, são causas comuns. O fluxo sanguíneo é bloqueado por um coágulo. O intestino fica rosa, roxo e depois preto. O sistema é invadido por toxinas. A sepsis avança rapidamente. Reconectar extremidades frágeis em veias calcificadas e famintas aumenta o risco de fugas, o que pode resultar em síndrome do intestino curto e nutrição intravenosa para o resto da vida, mesmo que a cirurgia remova a parte morta. Em muitas situações, a mortalidade está entre 30% e 50%, especialmente quando é adiada. Robert, 75 anos, deixou de tomar os seus anticoagulantes porque tinha fibrilação atrial. Dor repentina. Demasiado intestino morto pela cirurgia. Ele sobreviveu, mas a sua capacidade de absorver nutrientes nunca mais foi a mesma. Defesa: o intestino é salvo pelo tempo. Alguém com mais de 65 anos tem desconforto estomacal grave e vômitos? Vá direto para a sala de emergência. Exija uma tomografia computadorizada imediatamente, pois ela pode identificar obstrução ou isquemia precocemente. Anticoagulantes regulares previnem coágulos em pacientes com fibrilação atrial. Quarto, cirurgia adiada para vesícula biliar ou apendicite, uma colecistectomia ou apendicectomia mal feita. Pode considerar isso simples. Sim, em pessoas jovens. Os sintomas em idosos, no entanto, são mais sutis do que gritantes. Apenas um leve desconforto e diminuição do apetite, sem febre alta. Atraso de 24 a 48 horas. A vesícula biliar ou o apêndice perfuram. O pus se espalha. O que seria uma cirurgia minimamente invasiva de 30 minutos se transforma em uma limpeza aberta séria, com drenagem e risco de infecção. A mortalidade aumenta, complicações, incluindo pneumonia, surgem, e casos de perfuração têm taxas de mortalidade mais elevadas. Até que se prove o contrário, todo novo desconforto abdominal que dure mais de 65 minutos é considerado uma emergência. Nada de autodiagnóstico. Nada de usar analgésicos para mascarar a dor. Faça uma tomografia computadorizada ou ultrassom imediatamente. O método mais seguro de remoção é a laparoscopia precoce. Quinto, procedimentos torácicos extensos, como substituição da anca sem preparação prévia ou excisão pulmonar. Estes afetam a respiração e o movimento, dois aspectos essenciais da existência. A capacidade é reduzida pela cirurgia pulmonar. A tosse e a respiração profunda são interrompidas pela dor. Após a cirurgia, a pneumonia mata. Uma fratura da anca relacionada com uma queda. Perda muscular, escaras e coágulos que vão para os pulmões, embolia pulmonar, são todos causados pela imobilidade. No prazo de 1 ano após uma fratura da anca, 1 em cada 4 a 1 em cada 3 idosos morre, não devido à lesão, mas às dificuldades de ficar acamado. Defesa: preparar-se para os casos futuros. Evitar a pressa. Construir as suas reservas para 2 a 4 semanas. Consumir proteínas para construir músculos. Exercícios de potência pulmonar para o sistema respiratório. Treino de força dos braços e pernas. Preparar a mente para o delírio.
A pré-reabilitação reduz os problemas e diminui o tempo de recuperação pela metade, de acordo com estudos da Mayo Clinic e outros. Os seus pais cuidaram de si durante toda a vida. Agora é a sua vez de proteger a vida deles. Esperar excessivamente, ignorar sinais de alerta e evitar a prevenção são os verdadeiros inimigos, não o bisturi. A biologia muda as regras aos 65 anos. A fragilidade toma conta. Torne as emergências eletivas. Faça um exame preventivo. Mantenha o estômago seguro. Reaja rapidamente à dor. Prepare o corpo. Hoje é o primeiro dia da mudança. Basta um telefonema. Basta uma consulta. Uma conversa. Isso pode evitar um pesadelo, então, se você se identificou com isso, clique em curtir, inscreva-se para receber mais informações que podem salvar vidas, comente o forte se você estiver a tomar medidas para proteger seus entes queridos e compartilhe.